Vamos direto ao ponto. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe aquela velha ideia de que a psoríase é só um probleminha de pele, uma questão puramente estética? Esquece. Hoje a gente vai desconstruir isso por completo. É muito mais útil imaginar essa doença como um grande iceberg. A pele, com aquelas lesões clássicas que todo mundo vê, é literalmente só a ponta visível da coisa toda. Abaixo da superfície da água existe uma condição sistêmica super complexa, afetando o corpo de jeitos que, na grande maioria das vezes, passam totalmente despercebidos. E na nossa pauta de hoje a gente vai passar por 1. O que é a psoríase? 2. As formas clínicas da doença. 3. O impacto além da pele. 4. Os principais gatilhos e riscos. E por fim, 5. Tratamento e qualidade de vida. Então, parte 1. O que é a psoríase afinal? Vamos entender as bases da doença. Para entender o tamanho real dessa situação aqui no Brasil, dá uma olhada nesse número, 1,31%. Essa é a prevalência estimada da doença pelos dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Pode até parecer um percentual pequeno à primeira vista, né? Mas a gente está falando de um país continental. Na prática, isso se traduz em milhões de brasileiros afetados. E um detalhe bem fascinante é que ela costuma dar as caras em duas janelas bem específicas da vida adulta. Primeiro, ali entre os 30 e 40 anos, e depois tem um segundo pico entre os 50 e 70 anos, acometendo homens e mulheres na mesmíssima proporção. Mas o que está acontecendo no corpo? A definição clínica nos diz que é uma doença inflamatória crônica e imunomediada. Traduzindo, não é uma simples alergia. O cerne do problema é o próprio sistema imunológico da pessoa agindo de forma desregulada, como um curto-circuito. E é movida por uma dobradinha. Você precisa ter a predisposição genética, claro, mas são os fatores do ambiente que acendem o pavio. E por ser crônica, ela vai e volta. Tem aquelas fases de exacerbação, quando a crise vem forte, e de remissão, quando ela calma. O mais crucial aqui é desmistificar que é só dermatológico. A pele é o palco principal, sim, mas essa inflamação bate forte também nas unhas e nas articulações. E isso nos leva à parte 2, as formas clínicas da doença. Ou seja, a famosa ponta do iceberg. A gente tem várias formas, mas a psoriase vulgar é de longe a campeã. Ela responde por uns 90% dos casos. São essas lesões clássicas aqui. Placas bem espessas, avermelhadas, super delimitadas e cobertas por umas escamas prateadas ou esbranquiçadas que grudam mesmo na pele. Elas adoram aparecer naquelas áreas de extensão e que sofrem atrito, tipo joelhos, cotovelos e no couro cabeludo. Vale um parêntese muito importante. Em peles negras, essa vermelhidão da inflamação costuma ser bem mais sutil, o que, obviamente, exige um olhar muito mais treinado do médico para não deixar passar o diagnóstico. Só que a doença é um verdadeiro camaleão. Aqui à esquerda a gente tem a psoríase gutata, que vem do latim para gota. Reparem como as lesões são pequenas, vermelho-salmão, e parecem literalmente que choveram gotas pelo tronco do paciente. O ponto-chave dessa forma é que ela costuma estourar logo depois de uma infecção bacteriana, como uma faringite daquelas chatinhas por estreptococo. Já à direita temos a psoríase inversa. O comportamento dela quebra todo o padrão. Ela foge para o interior das dobras da pele. E aí, em vez daquela placa de camativa, grossa, a lesão fica brilhante, úmida, macerada. O grande perigo é absurdamente fácil de confundir com uma infecção comum por fungos. Agora, quando a situação sai totalmente, mas totalmente do controle, a gente esbarra na psoríase eritrodérmica. É uma variação extrema e gravíssima. A pele fica com uma vermelhidão intensa e começa a descamar em mais de 90% do corpo. A barreira de proteção da pele vai para o espaço e a pessoa começa a perder calor, líquidos e proteínas num ritmo alarmante. Gente, isso não é brincadeira, é uma emergência médica real. O paciente precisa ser tratado com o mesmo rigor e urgência de alguém que sofreu queimaduras severas, indo direto para internação. Parte 3. O impacto além da pele. Vamos mergulhar abaixo da superfície daquele iceberg agora. Os números dessas comorbidades ocultas são simplesmente assustadores. A hipertensão arterial sistêmica lidera, afetando quase 27% das pessoas com psoríase. A obesidade vem logo na cola, em mais de 25% dos casos. E, provando de vez que o buraco é mais embaixo e não é só físico, a depressão atinge 16% dos pacientes. Isso mostra visualmente que aquela inflamação descontrolada que ataca a pele também entra na corrente sanguínea. Ela faz um estrago silencioso no sistema cardiovascular, bagunça o metabolismo e coloca uma carga insuportável na saúde mental. Parte 4. Principais gatilhos e riscos. Afinal, o que é que ativa a condição? O quadro não piora num passe de mágica. Existem combustíveis claros para isso.
Fatores do nosso estilo de vida, como a própria obesidade, o cigarro e o consumo de álcool, jogam gasolina nessa fogueira inflamatória. Infecções, inclusive o HIV, também despertam as lesões. Tem uma coisa muito curiosa, um gatilho chamado efeito Koidner. Basicamente, um simples arranhão ou um corte numa área de pele totalmente saudável pode servir de palco novinho em folha para o surgimento de uma placa de psoríase. O estresse emocional é outro gatilho clássico, todo mundo sabe. E do lado médico, certos remédios, como beta-bloqueadores para o coração, lítio ou parar corticoides de uma vez, podem desestabilizar a doença por completo. Chegamos à parte 5, tratamento e qualidade de vida. Como curar o paciente por inteiro. A medicina hoje encara o tratamento como se fosse uma escadinha. O passo 1, que é a base universal, é a hidratação intensa para recuperar a barreira da pele e evitar aquelas fissuras que doem muito. Avançando, o passo 2 entra com os agentes queratolíticos, tipo o ácido salicílico. O trabalho deles é meio que derreter e remover aquela armadura de escamas grossas para a medicação conseguir penetrar. O passo 3 já é o uso de corticoides tópicos, aplicados direto na placa, trazendo um alívio anti-inflamatório superpotente. Mas se a doença for muito espalhada ou resistente a tudo isso, a gente sobe para o passo 4, os medicamentos sistêmicos. É a cavalaria pesada para combater a inflamação de dentro para fora. Mas a grande pergunta é, como o médico sabe a hora exata de subir o degrau e usar uma terapia mais forte? Eles usam indicadores muito específicos. O BSA calcula qual porcentagem do seu corpo está tomada por placas. O PASI é super detalhista, dando nota para a grossura, para o vermelho e para a descamação da pele. Mas olha, o verdadeiro divisor de águas aqui é o DLQI. Porque esse índice não mede só a pele, ele mede a dor invisível. Ele quantifica de forma objetiva o quanto a doença infernizou a vida, o trabalho e a rotina do paciente nos últimos 7 dias. E isso leva a gente direto para essa frase que resume com perfeição a humanidade por trás de toda essa teoria clínica. Muitas vezes, o médico só vê a lesão cutânea, esquecendo de ver a pessoa que está com esta. O sofrimento bate muito, mas muito além de uma pele ardendo. Ele entra na casa da pessoa, sabota a educação, atrapalha as relações pessoais e cria muros invisíveis no trabalho. A escuta qualificada deixa de ser só empatia, vira uma ferramenta clínica obrigatória para juntar o remédio certo com o abraço psicológico que a pessoa precisa. E o tratamento do futuro não pode mais se contentar em só passar pomadinha na superfície. É preciso conectar as coisas. Apoio psicológico, controle do coração, suporte comunitário. E fica aqui o desafio que eu quero deixar para vocês refletirem. Como os sistemas de saúde podem começar a olhar além das lesões na pele e focar o ser humano inteiro que está ali, muitas vezes sofrendo em silêncio debaixo delas. É com essa provocação que a gente encerra a nossa conversa de hoje. Continuem questionando o que está escondido. Até a próxima.